Fala aí, nação rubro-negra, se liga no que rolou de mais quente no mundo do Flamengo. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o próximo jogo contra Maricá e promete ser cheio de emoção. E claro, o Léo Ortiz do Flamengo mandou muito bem nas declarações. Será que ele foi coerente ou exagerou? Vocês vão saber de tudo. A paz no Botafogo acabou de vez e a crise está instaurada no rival. E então, por aí como é que está? Liverpool entra na briga por Wesley e o Flamengo tenta dar um fim neste caso e no Lohan. Ah, e tem mais. A Juventus quer levar um jogador que estava praticamente fechado no Fla. Estou falando do Jorginho. Para fechar, vamos falar de Andreas Pereira. Tem chance de ele voltar mesmo para o Mengão. Fica com a gente até o final para conferir tudo o que rolou. Vamos para o corte, galera. Com o Flamengo, e vamos conferir primeiro a provável escalação do Felipe Luiz para o duelo deste sábado. Matheus Cunha no gol. Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Meio campo, Alan ou Pulgar, Everton Araújo e Gerson. E mais à frente, Luiz Araújo, Cebolinha ou Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Ivan, tá de bom tamanho esse time para conquistar os 3 pontos e garantir esse título da Taça Guanabara. Tem tudo para isso, né? O Flamengo vai praticamente força total. Acho que não terá dificuldades aí de garantir, de vencer e garantir o título agora da taça. Não tenho dúvida disso. Agora, o Maricá também é o 9º do campeonato. E o Felipe Luiz vai fazendo esse revezamento de goleiros. Eu estava lendo hoje que o goleiro Rossi, por exemplo, ele não tomou nenhum gol no Campeonato Carioca, nem o ano passado, nem esse ano. Obviamente, o Flamengo tomou gols, levou gols no campeonato, mas era quando o Matheus Cunha estava no gol. Então, ele vai poupando seus titulares, vai fazendo um revezamento, coisa que ano passado o Tite colocou quase força total ou força máxima na parte final do campeonato. Isso foi prejudicial ao longo da temporada. Quando você sabe gerir o elenco, né? Você consegue, e você tem um bom elenco, é o caso do Felipe Luiz, que tem bons jogadores, é mais fácil, né? E conseguir dar essa dosagem é importante, como também é importante dar um pouco de minutos também aos outros jogadores. Quando você mantém aquele time, aquela mesma formação, ainda sendo um início de temporada, você corre riscos de lesão. Então, acho que é importante fazer esse revezamento e até para dar um pouco mais de rodagem ao elenco. Mais 3 pontos amanhã. Eu acho que o Flamengo não tem dificuldade para vencer, não. Vamos então com a tela da classificação agora do Carioca. Vamos às contas. Flamengo tem 20 pontos. Se somar mais 3, é o campeão da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Carioca. O Volta Redonda também super garantido, mas se ganhar, fica legal a bela campanha do Volta Redonda nessa temporada. A questão ali é saldo de gols, né? 12 gols de vantagem para o Flamengo. Não tem como tirar isso, né? Então, mesmo os dois vencendo, o Flamengo será campeão. Aí temos o Madureira, que impressiona na 3ª posição e joga contra o Nova Iguaçu. 3 pontos totalmente possíveis e para ele ficar numa situação super confortável para se classificar para a semifinal. É importante uma vitória do Madureira, e a gente olhando aqui pela tabela, mesmo o Nova Iguaçu tendo chances ainda, é muito pouco provável, porque dependeria de uma vitória dele, mais uma combinação de vários resultados. Então, Madureira tem tudo para garantir essa vaga. Tem que pelo menos empatar, mas nem um empate garante o Madureira. O melhor seriam os 3 pontos. Exato. Eu acho que nesse momento não dá para querer confiar muito em empate, não. Ganha que é melhor. Agora, o Vasco tem um confronto com o Botafogo, que é o 4º contra o 6º. O Vasco tem 14, o Botafogo tem 13. Obviamente, o empate ajuda o Vasco. Mas aí ele depende também do duelo do Fluminense, que joga contra o Lanterninha, Ivan. Vasco e Botafogo. E o Fluminense. Bom, um dos 3 cai fora, né? Um dos 3 será eliminado. Isso é fato. Eu acho que o Fluminense vai ficar muito ali de olho nesse jogo do Vasco e Botafogo, porque em caso de empate e uma vitória do Fluminense, o Fluminense avança. Então, temos bons duelos aí, boas perspectivas, né? Eu acho que o Fluminense está vivo dentro da competição. Vou te dar uma notícia. Os 3 podem ficar fora da semifinal, porque se o Sampaio Corrêa vencer sua partida,
soma 3 pontos, vai a 16. Se o Madureira vencer e se o Vasco empatar e o Fluminense empatar ou perder, também. É muita projeção, né, que a gente tem que fazer. São possibilidades, né? Os 3 podem ficar fora, por exemplo, da semifinal. São possibilidades. Acho que um, pelo menos, cai fora. Não acredito na eliminação dos 3, não. Eu acho que avança ali ou o Vasco, ou o Fluminense, ou o Botafogo. O Botafogo vem numa situação muito ruim, né? Isa, desde o início do ano, acho que desde a saída do Arthur Jorge, o time não se encontrou. Esse ano 2025 está sendo muito difícil para a equipe do Botafogo, que faz uma campanha muito ruim, vem perdendo jogos atrás de jogos. Então, assim, eu acho que o Fluminense, mesmo ali atrás, eu acho que pode ser, talvez, aquele time que surpreende e avance. O Fluminense, aos poucos, está se acertando ali, ganhando mais entrosamento. Tudo bem que o Mano está tendo que colocar força máxima para garantir os 3 pontos. Mas, pelo menos, tem jogadores ali de qualidade e ele já sabe o elenco que ele tem e pode contar. Tem um grande goleiro, tem jogadores que sabem fazer gols ali. Tem o Arias, tem o Cano, que voltou a marcar. Então, eu acho que, no caso do Fluminense, não dá para o Mano se dar o luxo do Felipe Luiz. Vamos mesclar, vamos poupar. O Flamengo está garantido e pode ser campeão. O Fluminense ainda busca a vaga. Lembrando que o Fluminense até voltará ao mercado, vai tentar ir correr nessa janela, para a contratação de um meia, porque o Paulo Henrique Ganso está com aquele problema no coração, não tem ideia de retorno, não tem previsão de retorno. E o Renato Augusto também vive mais lesionado do que com condição de jogo. Então, no fim, você tem 2 craques ali na posição e você não pode contar com nenhum dos 2. O Renato, a gente já sabe desse histórico, infelizmente, histórico de lesão do Renato. Eu acho que o Renato, se não sofresse esses problemas de lesão, certamente seria o melhor meia do futebol brasileiro. Indiscutivelmente, tem muito futebol. E o Ganso, lamentavelmente, com essa questão do coração, e é claro que aí precisa de todos os cuidados. Mas imagina esses 2 jogadores à disposição do Mano, a vida dele seria bem diferente, talvez um pouco mais tranquila. Agora, voltando ao clássico entre Vasco e Botafogo, duelo importante para os 2. Os 2 querem a classificação, apesar do John Textor não se importar muito com essa primeira parte da temporada, o elenco do Botafogo está incomodado, Ivan, porque ele vai chegar lá nesse final de semana. Não vai faltar emoção na última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca, que será disputada neste fim de semana. O Flamengo, líder da tabela com 20 pontos, e o Volta Redonda, que tem a mesma pontuação, já estão classificados. Os outros 3 grandes, Vasco, Fluminense e Botafogo, chegam na última rodada com chances de classificação. O Vasco ocupa a 4ª colocação com 14 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que é o 5º. Já o Botafogo é o 6º com 13 pontos. Vasco e Botafogo se enfrentam em São Januário. Já o Fluminense receberá o rebaixado Bangu no Maracanã. No clássico da rodada, se houver um vencedor, o oponente estará eliminado. Não há como os 2 se classificarem com um empate. A gente tem que fazer a nossa parte, ganhar com sabedoria, ganhar com qualidade, ganhar com confiança, fazer um bom jogo perante a nossa torcida, na nossa casa. Será quem fizer a diferença maior de gols, já que os 2 estão empatados em pontos e no saldo de gols. Para os 2 avançarem juntos, o Madureira, que é o 3º colocado, não pode ganhar do Nova Iguaçu. Aquecer todo o lado, fazer bem a nossa parte, temos uma semana inteira para fazê-lo e vamos fazer para que os jogadores estejam inteiros, fortes, para a gente fazer um grande jogo e construir primeiro uma vitória, sempre pela ordem. O Vasco precisa torcer para o Fluminense não ganhar do Bangu ou para o Madureira não derrotar o Nova Iguaçu. 3 grandes em ação, um só objetivo, a vaga para a semifinal. Resta saber quem vai se classificar. Bom, o Fluminense pega o Bangu, último colocado do campeonato, mas depende também de outros resultados, O Fluminense com 14 pontos. O Fogo pensando também muito na Recopa, No jogo da volta, vale título contra o Racing depois de perder por 2-0 no primeiro jogo. O que você imagina desse duelo em campo? Já é o primeiro mata-mata do Carioca, Porque quem vencer está classificado, quem perder está eliminado, o empate não classifica os 2, Então, como trouxe o Marcelo Rafael. É um jogo onde o Botafogo provavelmente vai continuar pensando na Recopa, porque
olhando um pouco para trás, vimos o Botafogo não dando tanta importância assim ao Campeonato Carioca, né, disputando a Taça Rio, nas 2 últimas temporadas, inclusive. Então, se o jogo contra o Racing ainda há esperanças de conquistar, né, um título nesse início de temporada, o Botafogo vai canalizar suas forças para o jogo do meio de semana. O Vasco já tem algo a olhar para esse jogo e esse algo é se classificar para tentar um título. Se o Botafogo tem um caminho de uma partida para buscar um título nesse início de temporada, o Vasco tem o Campeonato Carioca. Porque olhando para quem precisa mais de um título para ter tranquilidade, esse time é o Vasco. Então, o Vasco não que seja favorito nesse jogo, mas talvez esteja um pouco mais atento à partida, esteja mais focado nessa partida do que necessariamente o Botafogo. E joga em casa, né? Com a torcida a favor, empurrando. A classificação no meio da semana, né? Está na segunda fase da competição, ainda tem mais uma fase para disputar. E esses times, Botafogo e Flamengo principalmente, né? Estão já na terceira fase. Para o Vasco é importante. Mas eu diria que para o Botafogo também, Edu. Se o Botafogo vive essa interrogação na temporada de qual Botafogo veremos em 2025, chegar às finais do Carioca também é importante. E vamos dizer, consegue aquela boa apresentação que ainda não teve em 2025, em São Januário, batendo o Vasco, conseguindo a classificação, chega até, ficou barato até os 2-0, quem sabe consegue reverter no Nilton Santos e ficar com o título, né? Agora, tá pintando um Flamengo muito favorito para a conquista do título? É o time mais encaixado, é a equipe que consegue ter mais alternativas, é um time que nesse momento está preocupado apenas, né, com o Campeonato Carioca e tem no Felipe Luiz um cara que encontrou talvez o jeito de jogar com mais de 11, né, com 15, 16, até 20, né, muda muita gente. O Flamengo tem um elenco muito forte e um elenco muito bom. É sim o favorito a conquistar o título carioca. Vamos para as Minas Gerais. Se no Rio de Janeiro a definição é para ver quem vai para a semi. Pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, e tem mais um gigante europeu de olho no lateral direito, Wesley, que segundo o Felipe Luiz, no meio do ano, vai escolher onde jogar. E a gente vai trazer que time é esse aqui. Tem também Renato Gaúcho dando uma declaração, vou te falar, rapaz, pesada sobre Michael, uma informação muito boa. Tem também crise no rival Botafogo e Lohan. Afinal, o que vai acontecer com o Lohan? A gente vai contar no vídeo de agora também. Final de semana de última rodada da Taça Guanabara. O Flamengo, inclusive, pode ser campeão dessa Taça Guanabara. Vasco e Botafogo podem morrer abraçados no clássico de domingo. Fluminense, apesar de tudo, pode se classificar. Tem o Madureira também. Nossa, tem muita coisa para o Renato Gaúcho. Ele participou do podcast Charla. Falou sobre muita coisa. Obviamente, falou sobre o Flamengo. E ele revelou o que ouviu de Michael quando estava no Flamengo. Abre aspas. Gente, preste atenção, porque isso é pesado. Eu não vou falar o nome do treinador, mas o Michael me falou que o treinador falou para ele: cara, você é muito burro. Você não pode estar nesse grupo do Flamengo. Você não consegue pensar. Você não pode estar aqui. Quando eu cheguei ao Flamengo, eu ajudei e recuperei o Michael. Ele jogou muito. Eu tentei levar ele para o Grêmio, mas aí gritou o poder financeiro. Ele estava em depressão na época. Tudo é você conversar com o jogador, passar para ele a experiência, confiança, tudo. Se você colocar o cara para baixo em qualquer empresa, você não vai ter mais o cara. Tem que jogar o cara para cima. É o que eu faço com os meus jogadores. É tentar recuperar os caras. Hoje eu não tenho um inimigo no futebol. Ele é grato. Estava na Arábia, sempre me agradeceu por tudo. Eu ajudei, mas deu certo porque tinha talento. Cara, isso aqui é muito pesado. E eu não vou ficar aqui adivinhando qual foi o treinador, mas se eu tivesse que arriscar um treinador, esse treinador para mim foi o Domenech, porque o Rogério Ceni trabalhou com ele e chegou a utilizá-lo em vários momentos. O Renato nem se fala, para mim o Michael foi o melhor jogador nos tempos de Renato Gaúcho, embora o Michael tenha sido reserva grande parte do período que o Renato esteve no comando do Flamengo, mas se eu tivesse que arriscar em um treinador seria o Domenech. E vocês acham que é quem? Eu fico sempre curioso para saber quem é. Se um dia o Michael for para uma entrevista coletiva, eu vou questionar quem fez isso com ele, porque é um absurdo, independentemente do nível do atleta. Cara, isso não se faz. Isso não se faz com um ser humano, numa empresa, num time de futebol. Não faz em lugar nenhum.
Galera, crise no rival Botafogo. Para aqueles que querem, apoiam, SAF no Botafogo, gente, vocês precisam ter noção. O Botafogo hoje está largado. O dono da SAF do Botafogo, John Textor, ele está se preocupando com uma outra situação envolvendo o Lyon. O foco dele está lá. O Botafogo está em segundo plano. A gente pôde ver no jogo de ontem contra o Racing. O Botafogo tomou um baile. Um time sem comando. Inclusive o planejamento, ou melhor, a falta de planejamento, está afetando os jogadores. O Savarino falou isso. O Alexandre Barbosa, apesar do Barbosa ter feito um monte de besteira com treinador, sem treinador, com planejamento, sem planejamento, ele não pode fazer o que fez. E o dono da SAF do Botafogo, John Textor, se irritou com as reclamações públicas de Alexandre Barbosa e Savarino por falta de treinador. Segundo o GE, o empresário norte-americano assistiu ao jogo contra o Racing de sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, e relatou seu incômodo para dirigentes que estavam na Argentina. Textor não gostou de ver os atletas reclamando publicamente. Ele também ficou irritado com a atuação do Glorioso, que perdeu por 2-0. No entanto, o desconforto é dos dois lados. Faz semanas que boa parte do elenco do Botafogo está irritado com a demora para a contratação de um novo técnico. Textor segue em busca de um treinador. Ele já conversou com 7 nomes: Vasco Matos, André Jardine, Paulo Fonseca, Rafa Benítez, Tata Martino, Tite e Roberto Mancini. Então, tá aí, ó. Para você que apoia a SAF no Flamengo, a SAF é isso, gente. Tá na cara, tá na cara. Ah, mas ele já investiu mais de 300, 400 milhões de reais. E daí? O elenco do Botafogo nem se compara com o elenco do ano passado. O nível caiu de maneira drástica. E por que eu estou falando isso? Primeiro, por ser um rival do Flamengo. É o time, teoricamente, a ser batido, né? Campeão do Brasileiro e da Libertadores ano passado. Em questão de planejamento, está atrás de vários. Flamengo, Palmeiras, Santos, Internacional, Corinthians, São Paulo. Vamos lá, vai falando. Grêmio está na frente. O próprio Fluminense está na frente. Então, gente, na boa, não dá para defender SAF. A SAF é isso, é uma incógnita. Se o Textor encher o saco, ele vende o Botafogo e pronto. Teoricamente, hoje o Botafogo vale mais do que ele comprou, do que ele investiu, né? Óbvio. Mas, enfim, fica aí. E eu acho que o Botafogo vai tomar outro baile aqui no Newton Santos do Racing, que está muito mais preparado que o próprio Botafogo. Galera, o Zico, em entrevista ao podcast Só Resenha, falou sobre Cristiano Ronaldo e Messi. Ele falou o seguinte: se eu começasse hoje no futebol, teria o Cristiano Ronaldo como minha referência. Os garotos brincam. Quem você gostaria de jogar ao lado? Messi ou Cristiano? Eu falo que é o Cristiano Ronaldo. O que o Messi faz, eu também fazia. Ele chegou depois de mim, risos. Armar e deixar na cara do gol. Eu falei para o Romário: se tivesse do meu lado, você teria feito 2.000 gols. Cristiano Ronaldo diz que é o melhor do mundo? Sim, ele tem que dizer. As pessoas falam dele como se ele fosse apenas um goleador. Não é só isso, é uma grande referência para qualquer jogador. Perdão. De fato, ele não recebeu o dom de outros jogadores, mas tornou-se o melhor pela dedicação e pela força. Olhava para uma característica e fez por ser o melhor em tudo. O cara está aí com 40 anos, correndo mais que muita gente. Tomara que ele faça 2.000 gols. E se eu começasse hoje, teria ele como minha referência. Cara, maneiro demais. Parabéns ao Zico pela humildade dele. Ó, galera, o Rossi, mudando de assunto, Rossi não sofreu gols no Carioca desde que chegou ao Flamengo. Números do argentino, vamos lá. Ele soma 15 jogos em duas edições do Carioca e 1.470 minutos sem ser vazado. A Flamengo no Campeonato Carioca tem sido uma máquina. Mudando de assunto, galera, o Wesley. Segundo o UOL, o Liverpool entrou forte na briga para ter o Wesley após o Super Mundial de Clubes. O clube vinha observando o jogador desde o ano passado e começou a fazer abordagens iniciais. É só mais um, né? E é aquilo que o Felipe Luiz disse. Vai chegar no meio do ano, o Wesley vai escolher onde jogar. Recentemente eu respondi uma enquete aí dizendo que o Hulk era o melhor jogador atualmente no futebol brasileiro. Eu vou me corrigir. Não considero o Hulk, vou considerar o Wesley. Tá? Fui convencido após vários debates com amigos pessoais e de fato o Wesley está jogando muito nesse início de temporada e muito na temporada passada também, no restante ali de 2024, no finalzinho, desde quando o Felipe Luiz chegou. Então, se eu tivesse que votar hoje, o Wesley, para mim, o melhor jogador do futebol brasileiro.
Para finalizar nosso vídeo, e Lohan, Vene, o Flamengo está buscando uma possibilidade para ele ser emprestado para o futebol brasileiro, ganhar minutagem, porque no Flamengo ele não vai ser utilizado. E no Sub-20 ele também não quer ficar. E pelo que me relataram no Flamengo, a não ida dele para o CSKA pode fazer com que ele rescinda o contrato com os atuais representantes, os atuais empresários. Segundo pessoas do Flamengo, ele estaria insatisfeito com a condução da situação, não ficou nada feliz, se sentiu exposto, ter ido para o aeroporto, não ter viajado, ficou um clima, entre aspas, ruim entre as duas partes. Eu não duvido nada que ele mude de empresário nos próximos dias, porque isso acontece no futebol. Inclusive, não adianta a gente cobrar ser gramado natural e as pessoas não terem cuidado, porque é muito ruim jogar em um campo mal cuidado. Então a gente tem que ter essa cobrança para ter uma qualidade alta, para que se tenha cada vez mais investimentos para que o futebol brasileiro cresça. É isso aí, nação rubro-negra. O que vocês acharam de tudo isso? Será que o Flamengo vai se livrar das turbulências e seguir forte na temporada? Depois do jogo do Maricá? E o Botafogo vai conseguir se erguer depois dessa crise? Deixe seus comentários, sua opinião, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada que rola aqui no canal. Lembrando, galera, de deixarmos os créditos para a família da nação, para ele, o Opina Porco, Frazoeiro, Paparazzo Rubro Negro, ESPN Brasil e também ele, o Vene Casagrande. Isso aí. E Esporte Band TV. Até o próximo vídeo.